Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite ao pessoal que nos acompanha à distância, pela internet, pelo Facebook do Padre do Evangelho, compartilhado com a comunidade Vida Nova. Tenham todos uma boa noite, que Jesus possa nos envolver nesta noite gostosa. Eu convido a todos para que façamos a nossa prece, fechemos os nossos olhos, mentalizemos a figura doce do nosso Mestre Jesus. Divino Mestre Jesus, aqui nos encontramos todos nós reunidos nesta noite, onde as suas energias, a sua paz, o seu amor está entre nós neste ambiente, juntamente com os mentores espirituais, os seus prepostos, que há muito prepararam esse ambiente para quando aqui chegássemos, encontrássemos tudo nessa perfeita harmonia, nessa perfeita paz. Que estes mesmos amigos possam nos inspirar na noite de hoje, para que possamos encontrar as melhores palavras e que todos nós possamos encontrar os melhores entendimentos para compreender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que são os seus ensinamentos. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, o tema que nos propomos na noite de hoje é não às palavras. Está no livro Vinha de Luz, lição número 72, psicografia Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Não às palavras. O que será que Emmanuel quer dizer com não às palavras? Será que é para nós pararmos de falar? Não falar mais nada? Claro que não, né? A palavra é um dom que todos nós a temos e que Deus permite que nós a utilizemos. Mas, dependendo da forma que a gente utiliza, ela pode ser prejudicial. Pode ajudar, mas também pode ser prejudicial. A caridade do silêncio, em alguns momentos, ela é mais preciosa. Quando a gente usa a nossa palavra para magoar alguém, fique em silêncio, não fale nada. O próprio Chico Xavier já dizia, né? Que às vezes o silêncio é mais valioso que a palavra. Às vezes a gente tem até a razão, a gente quer ajudar o companheiro, dizer, a companheira também, dizer a ele ou ela: você está no caminho errado, você deve fazer isso, fazer aquilo, porque você está vendo que a pessoa está errada. Mas a pessoa não aceita e muitas vezes esbraveja com você, fica irritado com você ou irritada. Então, mantenha o silêncio. Cada espírito tem um tempo de amadurecimento. É como uma fruta. Tem que esperar ela amadurecer. Quando ela amadurece, ela fica gostosa. As pessoas também é a mesma coisa. Então, às vezes, o momento é inoportuno que você quer esclarecer determinado assunto para determinada pessoa. Então, quando isso irrita a outra pessoa, é melhor você ficar em silêncio, não falar nada. Nós somos donos desse silêncio, por isso que nós temos que saber o momento certo de falar ou de calar, mas também somos escravos da palavra. Nós não podemos falar qualquer coisa, xingar, ficar falando qualquer coisa, né? As coisas têm que ter um certo valor, um valor moral para a gente falar. Por isso que a palavra é importante, né? Se as nossas palavras forem duras e não forem boas, todas as pessoas que querem uma palavra boa e não vê essa palavra boa na minha boca, o que ela vai fazer comigo? Ela vai se afastar de mim. Então, em vez de a gente ter um amigo, nós vamos ter um adversário, um inimigo, né? Então, nós queremos construir o nosso céu, comecemos pelas nossas palavras. Palavras sadias, palavras que educam, que levam
a todos nós a um crescimento, a uma evolução espiritual. Como todo o tema de Emmanuel, ele sempre começa com uma frase bíblica, essa não é diferente. Ele separou a seguinte frase: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Quem disse isso foi Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 19. Paulo diz que em breve vai visitar aquele povo de Coríntios, né? E aí ele vai ver não só as pessoas que ficam falando, mas não fazem nada, né? E sim aqueles que têm virtude, que além de falar, faz alguma coisa. Então, a palavra dos que estão inchados significam aqueles que falam e não fazem nada. Segundo Paulo, o importante é a virtude. Fala pouco ou fala muito, isso não importa. O importante é o que nós fazemos de construtivo com essas nossas palavras e com essas nossas atitudes. Não importa se pouco ou muito. O importante é a qualidade e não a quantidade. Em cima dessa frase, Emmanuel começa sua explicação. Ele diz assim: Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. Então, Cristo e os seus mentores espirituais não vão aqui para conhecer as palavras daqueles que vivem falsamente, né? Não vão atrás da verdade, ficam com os pensamentos errados, mas sim daqueles que se identificam com a construção evangélica. Que construção evangélica é essa que o Cristo espera de seus cooperadores, que somos nós, né? Os seus cooperadores, né? O que ele espera de cada um de nós? O amor ao próximo. Essa é a principal coisa que o Cristo espera de cada um de nós. Amar ao próximo, amar ao nosso semelhante. Pois é através do amor ao próximo é que nós somos medidos pelo nosso crescimento espiritual, pela nossa evolução espiritual. Quanto mais a gente ama, mais crescimento espiritual a gente tem. Quanto menos a gente ama, menos crescimento espiritual a gente tem. Então a gente percebe o quanto que Jesus amou todos nós, né? Que ele fez um sacrifício, se encarnou aqui no nosso mundo, passou tudo o que ele passou para nos ensinar. O que é isso? Amor, muito amor, quantos ensinamentos. E nós aí passando quase 2000 anos, um pouco mais, um pouco menos, né? Ainda nós estamos aqui patinando nos ensinamentos de Jesus, nós estamos tentando entender o que é que Jesus quis passar para a gente. Emmanuel também diz assim: é indubitável que o Senhor se interessará pelas obras, contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas, né? Então, para nós, a caridade, ela é muito mais fácil de a gente fazer, a caridade material, porque essa, muitas vezes, a gente quer fazer até para se ver livre da outra pessoa, né? Ah, toma isso, pelo menos você vai embora, não me perturba mais. Mas não é essa a caridade que Emmanuel está tentando aqui nos ensinar. As obras materiais, elas são importantes? Lógico que são importantes. Tem muita gente aí fora passando fome, passando frio, tendo dores. Então, é necessário essa ajuda material. É importante tudo isso, mas não é só isso. Agora, todas as vezes que a gente faz essas coisas
para se mostrar ao mundo, eu fiz, ou para ter o meu nome estampado lá, isso não tem valor nenhum. Porque o que a gente faz deve ficar entre a gente e Deus, mais ninguém. A gente precisa fazer propaganda das coisas que a gente faz. Então não é somente a caridade moral, material, que o Senhor se interessará. Ele se interessa sim por essa caridade material, mas também a caridade de bons ouvintes. Quantas pessoas às vezes não precisam falar, ter alguém que ouça elas? Isso também é caridade. Quantas pessoas precisam de uma palavra amiga? Vem aqui para ouvir alguma coisa. Então tenhamos também a paciência de falar com esse nosso irmão, com essa nossa irmã. Então a todos que precisam dela, da palavra ou de ouvidos, sejamos caridosos para auxiliar esses nossos companheiros e companheiras de jornada. Emmanuel também diz assim, muitas vezes, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. Será que são inúteis, Pessoas que nascem cegas ou aleijadas, não existe ninguém, nada inútil na natureza, no universo. Tudo que Deus faz tem um fim providencial, ou de aprendizado, ou de ensinamento, mas tudo tem um fim providencial. Ninguém é inútil, nenhuma criatura é inútil, nada, por mais asqueroso que a gente ache, que bicho nojento, tem a sua utilidade. Se Deus pôs, porque tem a sua utilidade. Às vezes a gente escuta isso aí não poderia nem existir, não deveria nem existir. Deve sim. Se Deus o pôs, é porque ele é importante. Então, cada criatura, mesmo esses daqui, cego ou aleijado, trouxe o que precisa para manifestar as suas qualidades, os seus ensinamentos, as suas necessidades. Muitas vezes servem de lição para outras pessoas que reclamam, e às vezes vai lá conversar com essa pessoa está super entusiasmada, super otimista, que faz com que o outro, que seja normal, fique arrasado. A lição de moral que muitas vezes essas pessoas dão. Então, todos têm as suas necessidades, todos têm as suas qualidades, que trazem nessa encarnação para a sua evolução, para o seu aprendizado. Então, não tem ninguém que seja inútil. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação. Eu grifei aqui obras de santificação, que lhe compete efetuar no próprio Espírito. Como podemos efetuar essas obras de santificação no próprio Espírito? Nós não estamos aqui para corrigir o outro. Eu não estou aqui para corrigir o outro. Eu estou aqui para me corrigir. Eu venho com um monte de problema de outras encarnações, um monte de defeito. Então eu estou nesse mundo aqui encarnado para me corrigir. E todas as vezes que eu me corrijo, eu estou servindo também de exemplo para outros que estão vindo após mim. E se cada um fizer isso, as obras do outro também servem de lição para mim me espelhar nos exemplos do companheiro ou da companheira, e que vai servir também para a minha educação, para o meu ensino. Então, o primeiro que eu tenho que corrigir sou eu mesmo. Então eu tenho que me olhar para mim, olhar para os meus defeitos, olhar tudo que eu fiz lá atrás e me corrigir. E como que eu faço isso? Policiando as nossas palavras é um meio, já que o nosso tema é não as palavras, Eu tenho que policiar as minhas palavras. Eu não posso ficar xingando, usando as palavras, para denegrir a imagem de ninguém, para falar mal das outras pessoas. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que policiar as minhas palavras, Eu tenho também que evitar termos impróprios, anedotas pesadas, coisas que tenham palavrões, coisas sujas, Para que isso, Tudo que nós falamos permanece na nossa atmosfera mental. Tudo.
Quando eu tenho más palavras, maus pensamentos, ódio, xingamento, que tipo de espíritos que eu estou atraindo? Que tipo de amizade que eu estou atraindo? Esses tipos de amizades, que gostam dessas coisas, que gostam do ódio, que gostam do palavrão, que gostam de xingar, de fofocar, de falar mal da vida dos outros. É esse tipo de espírito que nós estamos atraindo. Da mesma forma, quando nós temos bons pensamentos, nós estamos atraindo o quê? Bons espíritos. Espíritos que são responsáveis, que querem, que se preocupam muito com a gente, com a nossa caminhada, com o nosso acerto. É esses tipos de espíritos que nós estamos chamando para nós. Então é uma escolha, né? A gente escolhe. O que eu quero? Boas amizades, bom companheirismo ou qualquer tipo de companheirismo? Companheirismo que se compraz com as coisas que eu faço de ruim. Não é isso que a gente quer. A gente está aqui para se corrigir. Então, nunca ofenda com palavras. Lógico que a gente não é perfeito, né? A gente vai dar algumas escorregadinhas em uma hora ou outra, mas vamos evitar ao máximo isso, né? Ofender com as palavras. A boa educação nossa se processa através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos. Emmanuel também diz assim: raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo. Eu grifei aqui também. É necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo. Nós somos pessoas extremamente egoístas. Nós pensamos primeiro em nós, depois no outro. Eu tenho que estar saciado. Depois que eu estiver saciado, aí o outro. Então, Emmanuel está dizendo aqui que nós temos que manobrar pesados instrumentos para que a gente se liberte, né, deste egoísmo nosso que está assim, ele é muito grande, né? Então nós precisamos eliminar esse egoísmo nosso. Ele diz também, usar a enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Harmonia no coração, paz. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. Recursos íntimos de proteção, está grifado também. Que recursos são esses? São os nossos pensamentos, de novo, as nossas palavras, as nossas vibrações, as nossas orações. É estar sempre em sintonia com uma espiritualidade amiga, com uma espiritualidade superior, com bons pensamentos, com boas imaginações, sempre sendo otimista. Vamos cair? Vamos ter problema? Lógico, fazemos parte da nossa vida, as vicissitudes, as quedas, para que a gente aprenda a se levantar, para que a gente aprenda a construir. Então, manobrar pesados instrumentos da vontade para o terreno do egoísmo, que ela seja modificado pela harmonia do nosso coração. É estar sempre em paz, com a nossa consciência tranquila de tudo que a gente está fazendo. Procure fazer o melhor. Pode não agradar a todos? Não se preocupe com isso. Jesus também não agradou a todos. Espírito celeste, perfeito, e não agradou a todos. Tanto é que puseram lá numa cruz, no madeiro, né? O pouco que fazemos hoje será o início de grandes obras amanhã. Nós podemos sair daqui e resolver o problema do mundo? Tenho certeza que não. Mas se a gente ajudar um aqui, um ali, um acolá, no nosso trabalho, em qualquer outro lugar, é pouco, parece pouco, mas não é pouco. Então, se a gente não dá para fazer muito, faça o pouco, faça o que dá, que esteja no seu alcance. A gente planta uma pequena semente hoje, amanhã ela vai ser uma árvore, ela vai frutificar, ela vai dar frutos, ela vai dar outras sementes que vão produzir outras árvores e outros frutos. Uma pequena semente. E Emmanuel também diz assim, é lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo
serão objeto das atenções do Mestre, em todos os tempos, mesmo porque o Verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urgente, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. A gente quase não tem vaidade, né? A gente acha que a gente é o máximo, né? Parece que se eu não fizer, outro não vai fazer melhor. Vai fazer muitas vezes melhor do que eu. Então a gente é extremamente vaidoso achando que a gente é melhor do que todo mundo. Então, e não é isso. Então, a palavra ela é importante, como diz aqui, o verbo é também força sagrada que esclarece e edifica? Sim, o verbo é força sagrada que esclarece e edifica. Mas às vezes nós não usamos esse verbo para esclarecer e para edificar. Então, fugir aos abusos do palavrório aqui, como diz Emmanuel, né, urge que a gente fuja desses abusos do palavrório, né, é ter responsabilidade ao passar alguma informação. Tem uma passagem, uma história de Sócrates, que ele verifica se aquilo que nós vamos passar é verdadeiro, é bondoso e necessário. Eu acredito que muita gente já deve conhecer essa história de Sócrates das 3 peneiras. Aqui fala da responsabilidade de quando a gente vai passar alguma informação para alguém, principalmente nos dias de hoje. Vou contar a história. As 3 peneiras. Um homem procurou um sábio e disse-lhe: preciso contar-lhe algo sobre alguém. Você não imagina o que me contaram a respeito de... E ele ia falar o nome da pessoa, né? Nem chegou a terminar a frase quando Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou: espere um pouco, o que vai me contar já passou pelo crivo das 3 peneiras? No que a pessoa respondeu: peneiras? Que peneiras? Sim, a primeira é a da verdade. Você tem certeza de que o que vai me contar é absolutamente verdadeiro? Você tem certeza que é verdadeiro o que você vai me contar? Essa pessoa responde: não, como posso saber? O que sei foi o que me contaram. Então alguém contou e está indo lá, né, passar isso. Então suas palavras já vazaram a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira, a bondade. O que vai me contar? Gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Não, absolutamente não. Quer dizer, ele vai contar, mas não gostaria que, se fosse com ele, que falassem isso dele. Então suas palavras vazaram também a segunda peneira. Vamos agora para a terceira peneira, a necessidade. Você acha mesmo necessário contar-me esse fato, ou mesmo passá-lo adiante? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Melhora alguma coisa? Não. Passando pelo crivo das 3 peneiras, compreendi que nada me resta do que iria contar. E o sábio, sorrindo, concluiu: se passar pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu, quanto você e os outros iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos. Devemos ser sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Eu grifei aqui também. Devemos ser sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Chegou até você? Pare. Não passa isso para frente. Você sabe que é um comentário infeliz? Para. Da próxima vez que ouvir algo, antes de ceder ao impulso de passá-lo adiante,
submeta-o ao crivo das 3 peneiras, porque pessoas sábias falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, pessoas medíocres falam sobre pessoas. Então, é muito importante na nossa vida, principalmente nos dias de hoje, onde tem tanta tecnologia. Olha que tem tecnologia hoje, hein? São mensagens, são notícias, são vídeos, tantas coisas mentirosas, tantas coisas falsas, e o pessoal vai passando. Não olha se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. Não pode ser assim. Nós temos que ser responsável à hora de passar alguma informação, na hora de passar um texto, na hora de passar um vídeo, ir atrás se aquilo é verdade ou não. Nós devemos ser a estação terminal disso, não passar adiante. E agora nós vamos para o último parágrafo de Emmanuel. Não ouvides, não esqueças, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, qualquer obra que a gente faça externamente, para que os outros vejam, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor. Muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isso mesmo sublimada e eterna. Por que ela é sublimada e eterna? Porque ela vai corrigir a nós. Precisamos fazer lá fora também, mas antes de a gente fazer lá fora, olhemos para nós, vamos nos corrigir, Assim como a influência do álcool destrói famílias, coletividades, destrói a saúde das pessoas, deprimem o caráter, o falatório maligno também, porque nós chamamos esse tipo de entidades e amigos que se comprazem com isso. Quem gosta de beber, que tipo de amigo tem? Quem bebe, porque quem não bebe não tem graça, Não tem graça. Aliás, eu tinha um chefe que era assim, eu gosto de sair com os amigos que bebem. Eu não gostava de beber, então eu não era amigo para sair, porque eu não gostava de beber. Entendeu? Então é bem assim. As pessoas que bebem vão ter as pessoas que bebem. Os que se drogam vão ter as pessoas que se drogam. Os que fumam vão ter as que fumam. E assim por diante. Então, nós vamos sempre estar afinizado com o tipo de pessoas que nós somos. A palavra digna infunde a vida, Ela traz dignidade, ela traz consolação, ela auxilia, ela ajuda, ela dignifica. É sempre a nossa posição de evolução. Quanto mais a gente usamos as nossas palavras para nos melhorarmos, mais nós vamos iluminando, mais nós vamos aprimorando, mais nós vamos enobrecendo. Quem? Nós e a todos aqueles que caminham conosco na presente jornada. Então a palavra, ela é sublime, porque Deus colocou para todas nós, mas saibamos utilizá-las no nosso dia a dia. Então, concluindo, todos os dias podemos falar palavras edificantes. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se está cheio de ódio, coisas ruins. Se tem amor, coisas boas. Dar bons conselhos e exemplos em todos os ambientes que estivermos. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Isso não adianta. Nós somos observados. Constantemente nós estamos sendo observados. Principalmente pelas crianças. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outras coisas. As crianças vão observar muito mais o que nós fazemos do que o que nós falamos. Então é necessário as nossas atitudes também. Não adianta eu falar para o meu filho, não xingue o outro. Eu ponho no banco de trás do meu carro, o primeiro problema que eu encontrar no trânsito, eu ponho a boca para fora e xingo com os maiores palavrões. Esse último fato vai ficar muito mais marcado para a criança do que o que eu falei para não xingar, não maltratar as outras pessoas, porque eu dei o exemplo. Repare que a Terra é uma escola sagrada. Esse mundo nosso aqui é uma escola sagrada. Nós estamos aqui para crescer, para evoluir. Nós podemos ser felizes se conseguir ver em todos a boa vontade que os anima. Por que a gente olha nas pessoas
sempre os defeitos. E a gente enaltece esses defeitos. A gente não olha a qualidade e nunca enaltece qualidade. Não tem? Lógico que tem. Tem defeito? Tem, lógico. Como eu tenho também. Mas todos têm qualidades. Mas a gente olha defeito. Então, por meio de suas palavras, de nossas palavras, de nossos pensamentos, sempre voltados para o amor, serviço ao próximo, você pode atrair amigos para a sua convivência. Convivência em todos os lugares, aqui, na rua, no trabalho, no lar, em todos os lugares. Demonstramos nosso amor a Deus, que não vemos, amando as criaturas que vemos e que vivem em torno de nós, todos. O que contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Quem disse isso foi Jesus, que é o que sai da boca do homem que contamina. Então, tudo aquilo que nós falamos pode contaminar. Essa contaminação pode ser boa ou ser ruim. Não vamos desperdiçar o nosso tempo com falatório inútil, cheio de veneno psíquico, ameaçando-nos a nós e aos nossos companheiros de jornada. Então, quando a gente tiver que abrir a nossa boca, as nossas palavras, que a façamos com qualidade, sempre edificando, sempre procurando ajudar a nós e ajudar a todos que caminham conosco nesta jornada. Era isso que eu tinha para falar sobre o tema não, as palavras de Emmanuel. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes. Enquanto fiquemos aqui, eu peço que fiquem mentalizando Jesus, o nosso Mestre. Se lembrarem de alguém que estejam passando por algum problema, doente do corpo, doente do espírito, lembrem-se dessa pessoa. Com certeza a espiritualidade encontrará acesso para ampará-los. Agora eu convido os médiuns passistas para que tomem